No dia 8 de abril, um eclipse solar ocorreu, marcando um dos muitos eventos peculiares que têm acontecido ao redor do mundo. Este fenômeno é apenas um dos 3 eventos apocalípticos que, segundo rumores, estão se desenrolando atualmente. O primeiro desses rumores é a iminência de uma guerra mundial. A Bíblia distingue-se de outros livros históricos que se encontram em bibliotecas públicas. Ela narra desde a criação da Terra até o seu derradeiro fim, uma abrangência de eventos que nenhum outro livro histórico conseguiu cobrir. Isso se deve, em parte, ao fato de que ninguém estava presente no início para testemunhar e registrar os eventos, tornando impossível a escrita autoritativa sobre o começo do nosso mundo. Nós, que compreendemos as Escrituras, somos os únicos que possuem uma visão do final de tudo, o que é verdadeiramente extraordinário. Deus não revelou o futuro apenas para satisfazer a curiosidade de seus amigos. Ele o fez para que estivessem preparados para o que está por vir. Assim, não seriam pegos de surpresa nem interpretariam erroneamente os eventos. Devemos nos alegrar pelo fato de Jesus ter sido tão franco ao nos informar sobre o que o futuro nos reserva. Muitos se questionam se estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia menciona esses tempos, e estamos neles há 2 milênios, desde o Pentecostes, quando uma profecia significativa sobre os últimos dias se cumpriu. Todo seguidor de Jesus deve estar sempre pronto para o seu retorno. A Bíblia é um livro singular que fala extensivamente sobre o futuro. Aproximadamente 1/4 de suas páginas contém previsões do que ocorrerá do início ao fim. É como um guia que nos antecipa o que está por vir, embora algumas partes se dediquem mais ao futuro do que outras. Das 735 previsões feitas pela Bíblia, 596 se concretizaram exatamente como previsto, o que representa 81% das profecias. Mesmo que muitas delas tenham sido feitas há muito tempo, a Bíblia sempre foi precisa em suas previsões. A maioria das profecias que ainda aguardam cumprimento diz respeito ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Então, quantas previsões ainda esperamos antes do retorno de Jesus? Cerca de 20. Estamos atentos para que se revelem antes de esperarmos ver o próprio Jesus. Ele nos instruiu a permanecer vigilantes e a orar. Mas o que devemos observar? Não devemos simplesmente sentar e olhar para o céu à espera de sua aparição. Isso não era o que ele queria dizer. Ele nos aconselhou a ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e a procurar os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Esses sinais são descritos em Mateus capítulo 24, onde Jesus responde diretamente aos discípulos sobre os indícios de seu iminente retorno. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele secretamente e perguntaram: "Quando isso acontecerá? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos?" Mateus 24, 3-8. Jesus não hesitou e forneceu uma resposta clara, pela qual podemos ser gratos, pois ele detalhou ainda mais no livro do Apocalipse, mas ali, ele apenas destacou os principais sinais que indicariam que ele está prestes a retornar. Jesus advertiu: "Esteja atento para não ser ludibriado. Muitos virão em meu nome, proclamando-se o Messias, e iludirão a muitos. Você ouvirá sobre guerras e rumores de guerras, mas mantenha calma. Esses eventos são esperados, mas ainda não sinalizam o fim. Nações se enfrentarão, e reinos se oporão, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Todos esses são apenas o princípio das dores." Nesses versículos, Jesus nos revela 4 sinais que indicam seu retorno. Um desses sinais já está ocorrendo, mas os outros 3 ainda estão por vir. Isso sugere que estamos no início do que é conhecido como o fim dos tempos. Então, quais são esses 4 sinais? O primeiro refere-se a grandes crises globais, como guerras entre nações, que têm acontecido há mais de 2000 anos, mas agora com mais intensidade e frequência. Estamos testemunhando este primeiro sinal: conflitos, rumores alarmantes, tremores e escassez. Jesus nos instruiu a não sermos enganados. À medida que nos aproximamos do fim, devemos estar ainda mais vigilantes para não cairmos em enganos. Até mesmo frequentadores de igrejas podem ser enganados. Ele nos alertou sobre indivíduos que se passam por heróis ou messias em tempos difíceis. Alguns desses impostores levaram pessoas a segui-los para o deserto, resultando em tragédias. Com o aumento dos problemas, mais impostores surgirão. No entanto,
Jesus nos tranquiliza para não nos afligirmos ou nos perturbarmos com cada nova disputa ou tristeza. Ele nos disse algo surpreendente. Embora esses eventos sejam lamentáveis, eles não representam o fim. São como as dores antes do nascimento de algo novo e positivo. Quando ouvimos sobre esses problemas, devemos entender que algo novo está a caminho, o que deve mudar nossa perspectiva. Não devemos nos desesperar ou nos assustar como os outros podem fazer. As tribulações do mundo são como as dores antes do nascimento de algo novo e melhor. Portanto, somos diferentes. Sentimos tristeza por aqueles que enfrentam tempos difíceis e procuramos ajudar, mas no fundo, não tememos. Estamos cheios de esperança e ansiosos pelo nascimento de algo novo e positivo de todas essas dificuldades. Não devemos nos desanimar ou nos assustar com os problemas. Em resumo, Jesus nos diria para não entrar em pânico, para não nos preocuparmos excessivamente, mas até mesmo nos alegrarmos, pois todos esses eventos são indícios de que algo novo está prestes a começar. Quanto ao segundo sinal, em 8 de abril de 2024, ocorrerá um eclipse solar total, um evento que está gerando grande expectativa em todo o mundo. Será visível em partes da América do Norte e Central. Professores e leigos estão discutindo avidamente sobre isso, e há muitos fóruns, notícias e sites repletos de especulações, informações e dicas sobre como testemunhar esse espetáculo celestial. Este eclipse está fazendo as pessoas relembrarem a história bíblica de Jonas, que passou 3 dias no ventre de uma baleia, mas emergiu são e salvo em Nínive. É fascinante notar que um eclipse atravessará 7 cidades nos Estados Unidos, todas com o nome de Nínive. Esse fenômeno levou algumas pessoas a especular sobre possíveis mensagens bíblicas associadas a este evento. As opiniões variam, mas essa coincidência certamente adiciona uma camada de mistério ao eclipse, fazendo-nos ponderar sobre os sinais no céu. De acordo com Gênesis 1, 14 e 15, o Sol, a Lua e as estrelas foram criados por Deus para servir como marcadores de tempo e estações. Eventos astronômicos como eclipses, alinhamentos planetários e constelações nos convidam a refletir sobre um propósito espiritual mais amplo, atuando como lembretes da aliança sagrada estabelecida entre Deus e Abraão, perpetuada por Jesus. Essa aliança permanece viva e é um testemunho da fé em Deus. Com a aproximação do dia 8 de abril, a expectativa cresce para testemunhar um dos espetáculos mais impressionantes no céu, o eclipse. Se considerarmos que até as rochas podem nos ensinar algo, imagine o que o Sol pode revelar. Durante um eclipse, quando o Sol parece se esconder, é um lembrete de que tudo ao nosso redor, visível ou tangível, tem algo a nos ensinar. Portanto, devemos estar abertos a aprender, pois cada elemento da natureza carrega uma lição valiosa. Quanto à questão de um eclipse ser um sinal do fim dos tempos, a Bíblia descreve vários eventos apocalípticos ligados a fenômenos celestes, incluindo o Sol, a Lua, estrelas cadentes e eclipses. Tais eventos são mencionados como precursores do fim dos tempos. Por exemplo, em Lucas 21, 25, Jesus fala de sinais estranhos no Sol, na Lua e nas estrelas e de nações em desordem. Em Mateus 24, 2.29, é dito que imediatamente após a angústia daqueles dias, o Sol escurecerá, a Lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes no céu serão abalados. Isaías 13, 10 também descreve um escurecimento dos céus. Durante um eclipse solar, o Sol fica mais escuro à medida que a Lua bloqueia sua luz. Similarmente, durante um eclipse lunar, a Lua fica mais escura ao passar pela sombra da Terra. Assim, pode-se argumentar que há uma conexão simbólica entre eclipses e o fim dos tempos. No entanto, é importante ressaltar que não é possível vincular um eclipse específico ao cumprimento de uma profecia bíblica. Eclipses são eventos relativamente comuns. Um eclipse solar total ocorre em algum lugar da Terra aproximadamente a cada 18 meses, enquanto eclipses parciais do Sol e totais da Lua são ainda mais frequentes. Portanto, embora os eclipses possam inspirar reflexões sobre o fim dos tempos, eles são fenômenos naturais recorrentes e não indicadores diretos de profecias apocalípticas. O autor mencionou tanto o anticristo quanto muitos anticristos. De acordo com o texto, há um espírito associado ao anticristo, e este espírito acabará por levar ao surgimento do anticristo, que liderará a humanidade em uma rebelião contra Deus durante o fim dos tempos. Embora a palavra ainda espere para ver a revelação final do anticristo,
Há poucas prévias deste homem e sua missão futura. Estes são os anticristos, embora comumente chamemos essa palavra vindoura de líder mundial de anticristo. A Bíblia lhe dá muitos nomes ou títulos. Ele é conhecido como o homem da iniquidade, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. Não se engane com o que eles dizem, pois esse dia não chegará até que haja uma grande rebelião contra Deus e o homem da iniquidade seja revelado, aquele que traz destruição. Ainda mais nos ensinamentos de João, lemos: por isso, você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, este é o espírito do anticristo que você ouviu que está vindo e agora já está no mundo todo. Na história da humanidade, muitos anticristos têm aparecido e sido manifestados. Há o anticristo, uma pessoa em particular, de acordo com as Escrituras. No final desta era, um governante poderoso conhecido como o Anticristo reinará sobre a humanidade por um breve período. Este representa a manifestação final do mal à medida que nos aproximamos do fim da era. O espírito do Anticristo se tornará mais intenso à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, e nos encontraremos lutando contra ele com mais frequência. O espírito funciona através de cada anticristo, identificando marcas do espírito que João nos deu. Distintivos sinais do espírito do anticristo são de grande importância. A marca do espírito é que ele nega que Jesus é o Messias, como vemos em 1 João 2:22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E então João continua: ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Lembre-se disso, o espírito do anticristo não nega a existência de Deus. Na verdade, o anticristo alegará ser a divindade representativa de Deus. O espírito que nega que o Messias veio, provavelmente acredita no Messias que virá, mas nega que o Messias já veio. A pessoa conhecida como anticristo, então, vemos 3 nomes para o mesmo: o anticristo, o homem da iniquidade e o filho da perdição. E recebemos outro nome importante em Apocalipse 13, parte da visão que João teve. E eu vi uma besta subindo do mar. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, com 10 coroas em seus chifres, e escritos em cada cabeça havia nomes que blasfemavam a Deus. Essa besta parecia um leopardo, mas tinha a alimentação de um urso, e a boca de um leão, e do dragão deu à besta seu próprio poder e trono com grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia ferida, sem recuperação, mas a ferida fatal foi curada. O mundo inteiro ficou maravilhado com este milagre e deu lealdade à besta. Eles adoraram o dragão por dar tal poder à besta, e eles também adoraram a besta, que é tão grande quanto a besta. Eles exclamaram: quem é capaz de lutar contra ele? Apocalipse 13:1-4. Aqui vemos o 4º título: a besta, uma pessoa que vai surgir, a quem Satanás, o dragão, transmitirá seu poder. A visão de João de uma besta surgindo do mar, em Apocalipse 12. A visão de João, anteriormente voltada principalmente para o céu, agora se volta para a terra. Em sua visão, ele se encontra na areia do mar. João se refere a esta criatura como uma besta, não como um dragão, conforme descrito em Apocalipse 12:2.3. Esta criatura simboliza alguém distinto de Satanás, representado pelo dragão, Apocalipse 12:2.9. Embora esta besta seja distinta do dragão de Apocalipse 12, ela ainda está intimamente identificada com ele. Não é o dragão, mas é como ele, pois o dragão também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que Satanás dará seu poder a essa pessoa? Porque isso permitirá que essa pessoa ganhe domínio sobre toda a raça humana e convença toda a humanidade a fazer a única coisa que Satanás mais deseja: adorá-lo. Seu objetivo tem sido um projeto de longo prazo, no qual ele trabalhou pacientemente por muitos séculos. Uma imagem da besta é criada, e o mundo inteiro é ordenado a adorá-la. Ao longo da história, os homens muitas vezes se curvaram diante de uma imagem de um governante político. O anticristo também é chamado de filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:2.3, assim como Judas, João 17:12. Durante meu tempo aqui, eu os protegi pelo poder do nome que você me deu. Eu os guardei para que ninguém se perdesse, exceto aquele que se dirige para a destruição, como as Escrituras predisseram. Este líder mundial é capacitado e apoiado por Satanás. Através deste homem,
Satanás expressará seu desejo e autoridade. A besta aceita a oferta que Jesus recusou. Mateus 4, 8, 10. A recuperação da besta aumenta sua fama e autoridade. Todo o mundo se maravilhou ao ser descrito como um homem cuja aparência era maior do que seus irmãos. Muitas pessoas o acharão altamente atraente por causa de seu charme, eloquência e aparência impressionante. O anticristo progredirá de um líder regional a um líder mundial, um tirano global implacável e, finalmente, um Deus. As blasfêmias da besta, Apocalipse 13, 5, 6, revelam sua oposição a Deus. Ele blasfema contra Deus, caluniando seu nome e sua morada, incluindo os habitantes do céu. Blasfemador pode ser um título mais preciso do que anticristo para este ditador do fim dos tempos. Este indivíduo é alguém que fala contra Deus e se opõe a tudo o que Deus representa. Alguns imperadores romanos blasfemaram contra Deus dessa maneira, mas não cumpriram essas profecias. A besta terá permissão para agir sem restrições por 42 meses, de acordo com a profecia bíblica, fazendo guerra contra os santos, Apocalipse 13, 7, perseguindo e extinguindo aqueles que não se curvam em adoração à besta. O anticristo e a chamada trindade profana são conceitos que despertam grande curiosidade e temor. A trindade profana é composta por 3 figuras. A primeira é Satanás, considerado o pai e mentor deste grupo sombrio. O segundo membro é o próprio anticristo, uma encarnação do mal que trará desolação e engano. A terceira e última parte é o falso profeta, que com suas palavras sedutoras, conduzirá a humanidade à adoração equivocada. Satanás, na sua incessante busca por poder, frequentemente tenta replicar as ações divinas para se equiparar a Deus. A trindade profana, descrita com detalhes nos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse, é a antítese da Santíssima Trindade, que é formada por Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Enquanto a Santíssima Trindade é a essência da verdade, amor e bondade, a trindade profana é a personificação do engano, ódio e maldade absoluta. O mundo, deslumbrado pelo anticristo, será levado a adorar Satanás e a venerar o anticristo. Contudo, o anticristo não estará sozinho nessa jornada. O falso profeta, como descrito em Apocalipse 13, 11 e 18, completa a trindade profana. Este último, embora aparente ser manso e benevolente, fala com a autoridade de um dragão e exerce grande poder, enganando a todos com milagres e exigindo adoração à primeira besta, que se recuperou de uma ferida mortal. A imagem da besta é erguida e, por meio de um milagre, é dada vida a ela, falando e ordenando a morte daqueles que se recusam a adorá-la. Todos, sem exceção, são obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa para poderem comprar ou vender, marcados pelo nome da besta ou pelo número que representa seu nome, o infame 666. Esta segunda besta, que emerge da terra, é um alerta para que estejamos atentos aos falsos profetas, que, apesar de sua aparência inofensiva, são capazes de causar grande destruição, conforme advertido por Jesus em Mateus 7,15. O falso profeta tem o poder de realizar feitos impressionantes, como trazer fogo dos céus, e é capaz de levantar uma imagem do anticristo para adoração, dando-lhe vida e perseguindo aqueles que se recusam a venerá-la. Paulo, em Tessalonicenses 2, 9, nos adverte que o anticristo virá com todo o poder de Satanás, realizando sinais e milagres enganosos. Assim, a trindade profana, com seus atos miraculosos, engana a humanidade, afastando-a da verdadeira fé e conduzindo-a ao caminho da perdição. Então, a imagem da besta decretou que todos os que se negassem a venerá-la fossem condenados à morte. Disse que o falso profeta demandará que cada pessoa receba uma marca permanente, similar àquela usada para marcar escravos antigamente, como sinal de total submissão ao anticristo e renúncia a Deus. Essa marca será imprescindível para realizar qualquer tipo de negócio, e aceitá-la resultará em morte eterna, conforme Apocalipse 14, 10. Segundo as Escrituras, aqueles que aceitam a marca não estão apenas aderindo a um sistema econômico, mas também a um sistema de culto que nega Jesus Cristo. O número da besta é revelado em Apocalipse 13, 18 como 666. A marca será na mão direita ou na testa. Como Satanás não pode criar vida, ele apenas imita a Deus. Não é surpreendente que isso seja uma paródia satírica do selo de Deus sobre seus servos. Apocalipse 7,
3:4 nos instrui a não danificar a terra ou o mar ou as árvores até que os servos de Deus sejam selados em suas testas, e eu ouvi o número dos selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, no terceiro ponto, vamos orar. Querido Senhor, nos apresentamos diante de Ti hoje, buscando paz de espírito, sabendo que em Tua presença, todo peso é aliviado e a calma é encontrada no meio do caos e das incertezas da vida. Buscamos conforto em Teu abraço amoroso, encontrando a certeza de que estás conosco em cada passo. Concede-nos, Senhor, a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para mudar o que podemos e a sabedoria para discernir a diferença. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações e medos em Tuas mãos, confiando em Teu plano perfeito para nossas vidas. Em meio à agitação de nosso cotidiano, entre ruídos e distrações, ajuda-nos a encontrar momentos de reflexão tranquila e paz interior. Que Tua presença tranquilizadora nos envolva, acalmando as tempestades que assolam nossas mentes e almas. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam e a força para buscar o perdão daqueles a quem ofendemos. Ajuda-nos a deixar de lado o ressentimento e a amargura, substituindo-os por compaixão e entendimento. Guia-nos, Senhor, a nos concentrarmos no presente, valorizando cada respiração como um presente Teu. Ajuda-nos a deixar para trás os arrependimentos do passado e as ansiedades do futuro, encontrando contentamento no aqui e agora. Em tempos de incerteza e dúvida, lembra-nos de Tua fidelidade e amor constante. Ajuda-nos a ancorar nossas almas no conhecimento de que és nossa rocha e refúgio, nossa ajuda sempre presente em tempos de dificuldade. Concede-nos a clareza de mente para discernir o que é verdadeiramente importante na vida e a coragem para priorizar adequadamente. Ajuda-nos a abandonar distrações desnecessárias e a buscar as coisas que nos aproximam de Ti e uns dos outros. Enche nossos corações de gratidão pelas bênçãos que nos cercam todos os dias, grandes e pequenas. Ajuda-nos a cultivar um espírito de gratidão, mesmo em meio aos desafios e dificuldades da vida. Senhor, oramos por aqueles que lutam contra a ansiedade, depressão ou angústia mental. Cerca-os com Tua presença curativa, confortando-os em seus momentos de necessidade e restaurando sua paz de espírito. Elevamos a Ti nossas famílias, nossos amigos e todos aqueles que nos são queridos, para que possam experimentar Tua paz que excede todo o entendimento, protegendo seus corações e mentes em Jesus Cristo. Para finalizar, agradecemos, Pai Celestial, pelo dom da paz que ofertas generosamente a todos que a buscam. Que Tua paz reine em nossos corações agora e para sempre. Amém. Amém.